Olá, pessoal. Boa noite a todos. Nós estamos de volta com o Expondo as Escrituras e desta vez transmitindo diretamente daqui de casa, uma vez que estamos confinados em quarentena por orientação das nossas autoridades. Então, nós iremos seguir com a exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo. Infelizmente, nós não teremos aqueles cânticos maravilhosos com o pastor Luciano, que sempre são bastante inspiradores, e nem teremos o privilégio de estar olhando os irmãos face a face. Mas Deus, para momentos difíceis, já preparou esses recursos que nos ajudam a manter a comunhão, edificar o povo de Deus e crescer nos caminhos dele. Então, quero já agradecer a vocês que estão entrando aí na live e que estão já recebendo o sinal, o streaming que nós estamos fazendo aqui, aqui diretamente de nossa casa. Nossa expectativa é que, quando tudo isso passar, nós possamos nos encontrar outra vez lá no templo da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, ou mesmo continuar a nos comunicar através desse meio tão extraordinário. Eu não sei se vai ser possível ter aquele período de perguntas e respostas que nós temos sempre, dada a dificuldade e as limitações dessa transmissão. E é a primeira vez que nós estamos tentando transmitir o programa diretamente aqui de casa, e não será a última, né? Na próxima segunda-feira, se Deus permitir, e já aprimorados e tendo aprendido alguma coisa dessa transmissão, nós esperamos, então, continuar o ministério do Expondo as Escrituras. E, ao final, eu tenho também uma palavra a respeito da nossa livraria, que você vai poder encomendar seus livros totalmente online, e nós entregamos em domicílio aqui na região do Grande Recife. Não adianta fazer pedido para São Paulo, Minas, já recebemos alguns que nós não temos como entregar, vai ser só para o pessoal aqui de Recife. Eu tenho orado a Deus e pedido a Deus que abençoe a nossa nação, as autoridades constituídas, que Deus dê sabedoria a todas elas para nos conduzir nesse momento de grande dificuldade e angústia que tem se espalhado pelo mundo todo, e para o qual existem projeções tenebrosas. Mas nós temos esperança, nós sabemos que o Senhor Jesus, que ressurgiu dos mortos, ele tem todo o poder no céu e na terra, ele está sentado no trono do universo, e de lá ele virá para julgar vivos e mortos, e desse trono ele controla o destino das nações, a história do homem, e ele tudo faz para o bem daqueles que o amam, do seu povo querido, que ele resgatou com seu sangue precioso. Por isso nós temos esperança e nós temos confiança. Ok? Eu queria, nesse instante, então, orar com vocês e, em seguida, já passar à exposição da palavra de Deus, continuando nosso estudo na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos agora na tua presença e eu queria, Senhor, deixar diante de ti as nossas petições, nossas súplicas, nesse momento de grande crise e de tristeza que se abate sobre o mundo. Traz confiança, desperta a nossa fé e faz-nos mais crentes no meio de tudo isso. Nós oramos por consolo para aqueles que estão sofrendo duramente com as consequências dessa pandemia e pedimos que, acima de tudo, tu purifiques o teu povo, que nós sejamos levados ao arrependimento, quebrantamento e possamos buscar perdão e misericórdia aos teus pés. Nós pedimos que teu Espírito Santo sopre e renove a face da tua igreja na terra, para que ela se levante purificada, fortalecida, depois que essa crise passar. Se assim for a tua vontade, guarda-nos, ó Deus, e preserva-nos para o dia do encontro com o Senhor Jesus. Pedimos também a tua bênção agora para esse estudo que faremos, por amor do mesmo Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Dessa feita, nós estamos no capítulo 5. E eu queria, então, que você acompanhasse a leitura aí, que eu vou fazer. Não dá para ter um púlpito aqui na minha frente, né? Então, a minha Bíblia está de um lado, o esboço do sermão está do outro, então eu vou ter que estar fazendo isso aí. Então, vamos ler agora a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, a partir do verso 3.
Orientações que o apóstolo Paulo está dando ao jovem pastor. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável a Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescrevo, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Essas são as orientações que o apóstolo Paulo está passando a Timóteo, que é a respeito das viúvas, que era, na verdade, uma das classes mais desfavorecidas do primeiro século. Por conta das guerras que marcaram o crescimento, o surgimento e implementação do Império Romano, havia muitas viúvas. Os homens morriam nas guerras e as suas esposas ficavam em casa. E era grande o número de viúvas e órfãos na região da Palestina, em toda a região ao redor do Mediterrâneo, e também naquela região lá de Éfeso, na região de Éfeso. A lei de Moisés, ela já trazia muitas recomendações protegendo os órfãos e as viúvas. Por exemplo, lá em Êxodo 22, de 22 a 24, tinha uma lei que Moisés havia passado em que dizia que era proibido oprimir o órfão, justiça aos órfãos e às viúvas. E nesse mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 29, a lei de Moisés permite que as viúvas comam dos dízimos dos israelitas e no juiz das viúvas. Há muitas outras recomendações no Antigo Testamento, eu li apenas algumas representativas, e todas elas apontam para a mesma direção. Deus deseja os verdadeiramente necessitados, daqueles que precisam de ajuda e não tem ninguém para ampará-los. Seguindo na direção, seguindo na mesma linha de Israel no Antigo Testamento, a Igreja Apostólica também havia tomado cuidados para cuidar das suas viúvas. Lembremos que em Jerusalém havia muitas delas e também outras que tinham vindo para a festa, converteram em Jerusalém, ficaram em Jerusalém e estavam precisando de ajuda da igreja. No livro de Atos, capítulo 6, como vocês sabem, nós lemos a respeito de uma distribuição diária de alimentos para as viúvas, o que ensejou, inclusive, a criação do ofício de diácono, para poder atender a distribuição, uma vez que era crescente o número de viúvas que dependiam da igreja. Os apóstolos promoveram a eleição dos diáconos, que se encarregaram de fazer essa distribuição e de cuidar das viúvas que haviam lá em Jerusalém. Jerusalém, que havia viúvas. Muitas viúvas creram na pregação da palavra de Deus através do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso e elas se tornaram parte das igrejas da cidade. Havia muitas viúvas frequentando as igrejas ali. Sabemos disso por amostragem, né, tirando de Jerusalém. Na mensagem anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo havia começado aqui no capítulo 5 a dar orientações específicas a Timóteo, que estava em Éfeso, com a responsabilidade de pastorear aquela igreja, orientações específicas quanto aos cuidados pastorais que Timóteo deveria ter com diferentes categorias de pessoas. Então, Paulo fala a respeito de como Timóteo deveria se comportar com os idosos, com as idosas, com os moços, com as moças, tudo isso está aí nos versos 1 e 2 desse capítulo 5. E agora, Paulo passa a instruir Timóteo acerca do cuidado que a igreja deve ter com esse grupo específico, que era o grupo das viúvas. Ele traz 5 instruções ao jovem pastor Timóteo, mas nós iremos ver apenas 3 delas hoje, porque
essa perícope, ela é um pouco extensa e tem uma parte mais para o final que vai dar algum trabalho para nós. Então, nós vamos devagar. Vamos primeiro ver 3 dessas 5 instruções que o apóstolo Paulo traz para Timóteo com respeito às viúvas e que vai aí do verso 3 até o verso 10. Espero que você esteja aí com sua Bíblia, que você esteja nos acompanhando. Então, primeiro, a igreja deveria honrar as verdadeiras viúvas. A primeira orientação de Paulo está aí no verso 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Note que, embora essa orientação ela está dirigida a Timóteo, honre, está se dirigindo a Timóteo, o que Paulo quer dizer é que Timóteo deveria orientar a igreja para que a igreja honrasse as verdadeiras viúvas. Então, não é que Timóteo deveria fazer isso. É claro que se Timóteo tivesse viúva, ele deveria, alguém viúvo na sua família, ele deveria cuidar delas também. Mas aqui o ponto é que as orientações, na verdade, são para toda a igreja e a orientação é essa daqui, que a igreja deve honrar aquelas viúvas que são verdadeiramente viúvas e que fazem parte da comunidade dos santos. Honrar aqui não é só respeitar, também como no mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, que é o quinto mandamento. Aquele mandamento de honrar pai e mãe significa não somente respeitar, mas também ajudar e sustentar financeiramente quando a hora se fizer necessária. Os filhos devem atentar para isso, cuidar dos seus pais, quando chegar a hora em que eles realmente precisarem de ajuda. Então, é isso que o apóstolo Paulo está instruindo aqui. Com base no mandamento de honrar pai e mãe, a igreja deveria honrar aquelas que eram verdadeiramente viúvas. E é claro que essa expressão de Paulo, aqui é verdadeiramente viúva, já revela que para o apóstolo, nem toda viúva é verdadeiramente viúva. O conceito de viúva aqui de Paulo é uma viúva desamparada. É a mulher que perdeu o seu marido e ela, portanto, não tem mais sustento, porque o marido era o provedor. E ela não tem quem traga, quem supra as suas necessidades mais básicas. São estas que Paulo considera realmente como viúvas. E ele acrescenta o verdadeiramente viúvas, porque há outras viúvas que não se encaixariam nessa condição. Segundo Paulo, a verdadeira viúva, então, é aquela que é realmente necessitada e que não tem absolutamente ninguém que possa ajudá-la. E o apóstolo Paulo, ao mandar, então, que a igreja honre a verdadeiramente viúva, nós já vimos, ele está seguindo a tradição, ou o que Deus já havia ordenado à nação de Israel, e também nos está ensinando que a nossa fé, ela deve se expressar em amor e cuidado ao nosso próximo e aos que são verdadeiramente necessitados. Esse ponto aqui é muito importante. Esse imperativo do apóstolo Paulo para que nós honremos as verdadeiras viúvas mostra que a nossa fé ela tem que se expressar em ação, que nós devemos cuidar. Uma fé que não socorre o necessitado, ela é morta. Ela é morta, ela não é uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela move o nosso coração, ela muda a nossa vida, ela desperta amor e espírito de renúncia e sacrifício para que possamos ajudar o próximo. A segunda orientação para o apóstolo Paulo já é um pouco mais extensa, e está aí do verso 4 até o verso 8, e vem como uma espécie de contrapartida, resguardo da igreja ou ressalvo. Primeiro, ele disse que a igreja tem que honrar as que são verdadeiramente viúvas, mas agora, na sua segunda orientação, ele diz que esse cuidado deve ser primeiramente dos seus familiares. Isso está aí dos versos 4 a 8. Então, Timóteo, antes de prestar ajuda às viúvas da igreja, ele deveria verificar quais entre elas realmente eram desamparadas e necessitadas. O fato de serem viúvas não as qualificava imediatamente para receber ajuda da igreja. Elas precisariam ser viúvas desamparadas, viúvas que não tinham ninguém para cuidar delas. Você pode estar perguntando, né, pastor, o que é que isso tem a ver com a nossa situação, né? Que nós estamos vivendo essa calamidade. Nós vamos ver, pela providência de Deus, que tem tudo a ver.
Porque aqui o apóstolo Paulo está falando do cuidado que nós devemos ter com os outros. É claro que ele está focando aqui nas viúvas, mas o princípio aqui vale para os doentes, para os pobres, para os necessitados. Isso vai ficar ainda mais em evidência quando os impactos da crise de fato começarem a afetar o nosso país. Então, nós temos aqui princípios preciosos nessas orientações que Paulo dá com respeito ao cuidado das viúvas, que podem nos servir com relação a outras pessoas necessitadas também. Mas o ponto aqui, ó, e esse é um ponto muito importante. Primeiro, Paulo disse que a igreja tem que honrar as verdadeiramente viúvas, sustentar e cuidar. Agora ele diz que a igreja tem que ser a primeira a fazer isso, versos de 4 a 8, como eu já disse. Então, quem deve primeiro socorrer as viúvas, que são verdadeiramente viúvas, quem deve primeiro cuidar das viúvas são os filhos e netos antes de pedir ajuda à igreja. Veja o que Paulo diz aqui no verso 4. Mas se uma viúva tem filhos e netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Veja que a responsabilidade é do filho e do neto em primeiro lugar. Só se deve recorrer à ajuda da igreja quando realmente a viúva não tem filhos e não tem netos. Note que Paulo diz aqui que os filhos e netos devem aprender a exercer piedade com a sua própria casa. Ao usar esse verbo, né, ou essa expressão de que os filhos e os netos devem aprender a cuidar da mãe viúva, o apóstolo Paulo está dizendo que isso é alguma coisa que se aprende. Por incrível que pareça, o instinto natural de filhos e netos, de boa parte deles, não vamos generalizar, mas o instinto natural do coração humano é olhar para as viúvas, para os velhos, para os idosos, os inválidos, como sendo um fardo, um fardo. Então, exercer amor, ajuda, compaixão, é algo que se aprende, uma vez que ele é contra a nossa natureza pecaminosa. Contra a natureza pecaminosa. Portanto, faz parte do ensino da igreja instruir aqueles que têm viúvas a que aprendam a exercer piedade com relação a elas. Exercer piedade significa praticar o evangelho. Nós já vimos aqui nos nossos estudos que Paulo usa a palavra piedade nas cartas pastorais como sinônimo do evangelho. E exercer piedade significa colocar o evangelho em prática, porque o evangelho desperta sentimentos e atitudes piedosas, santas, puras, espirituais. E ele aqui oferece alguns argumentos para que os filhos e netos exerçam piedade para com suas viúvas. Primeiro, é um motivo de gratidão. Veja como ele diz aqui, que os filhos e netos devem aprender primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa. Isso é um motivo de gratidão, porque eles cresceram nessa casa, eles são filhos dessa casa. Eles receberam tanto dos pais e das mães, e é uma forma de mostrar gratidão, cuidando deles na velhice ou na viuvez, no caso das mulheres, quando elas não tiverem mais do que viver e quando elas não tiverem mais de que se sustentar. Então, primeiro, é uma questão de gratidão, porque é para com a própria casa. Segundo, é justo. Paulo diz aqui que eles têm que aprender a exercer piedade e a recompensar os seus progenitores. Dê uma lida aí no verso 4. E Paulo aqui está se referindo a retribuir o bem que os filhos e netos receberam, especialmente financeiramente. É uma questão de justiça você cuidar da sua mãe viúva, ou dos seus pais que não têm mais condições, eles não têm de onde tirar o sustento. É exatamente justo, porque eles cuidaram de você, e nós estamos falando aqui, na maioria dos casos, eu sei que há exceção, eu sei que há pessoas que foram abandonadas, que foram largadas pelos pais, isso aí nós podemos tratar numa outra situação. Paulo está encarando aqui o que seria o geral e o normal. Você recebeu cuidado, você recebeu sustento, você recebeu comida, eles compraram roupa para você, mandaram você para a escola quando puderam, ajudaram você em todo tipo de coisa, e agora quando eles estão idosos e quando sua mãe está viúva, ou sua avó
não tem mais condição, é justo que você recompense aquilo que eles fizeram por você, cuidando deles. E o terceiro argumento do apóstolo Paulo, para que os filhos e netos cuidem das suas viúvas, é porque isso é aceitável diante de Deus. Veja aqui no final do verso 4. Ou seja, Deus se agrada desse tipo de atitude, pois foi Deus mesmo que disse: honra teu pai e a tua mãe. O que nós temos em seguida, no verso 5, é Paulo definindo, então, pela primeira vez, dando a primeira definição, ele vai dar outra depois, mas ele dá a primeira definição do que seria verdadeiramente uma viúva. E aquela viúva, então, que deveria receber ajuda da igreja. Porque o ponto do apóstolo Paulo aqui, a Timóteo, é que ele deveria instruir a igreja a socorrer financeiramente as que são verdadeiramente viúvas. Aquelas viúvas que têm filhos e netos, elas não deveriam receber ajuda da igreja, exatamente porque a responsabilidade primeira é dos filhos e netos, como nós acabamos de ver. E a Paulo, então, em seguida, na sequência, ele explica aí no verso 5 qual é a verdadeira viúva. No verso 5, aquela que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Aqui nós percebemos três características que Paulo dá daquela que é verdadeiramente viúva. Primeiro, que ela não tem amparo. Ela não tem ninguém para cuidar dela, nem filhos, nem netos ou parentes. Ela é realmente uma pessoa necessitada. Segundo, ela espera em Deus. É importante isso aqui. Ela não perdeu a esperança em Deus. A verdadeira viúva, ela não perdeu a esperança, ela não perdeu a fé. Ela confia em Deus. Apesar de todas as suas necessidades, ela espera que Deus supra as suas necessidades usando os meios que Deus tem à sua disposição. E é, é interessante ver como a pobreza ela levou tantas viúvas a uma vida de oração e de dependência de Deus. Aqui eu estou pensando na profetisa Ana, lá em Lucas capítulo 2, 36 a 38. Você devia guardar esse texto aí para dar uma lida depois, se quiser conferir agora também. Lucas 2, 36 a 38, onde lemos a respeito da profetisa Ana, que perseverava em orações, súplicas e jejuns no templo constantemente esperando diante de Deus, e ela tinha sido esposa de um só marido, era viúva e, portanto, não tinha quem suprisse as suas necessidades. Então, características da verdadeira viúva: ela não tem amparo, ela espera em Deus e ela persevera, em terceiro lugar, em súplicas e orações, noite e dia, como a profetisa Ana, persistindo em pedir a ajuda de Deus para que Deus supra as suas necessidades, conforme ele prometeu na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Entretanto, Paulo nos diz, existem viúvas que não carecem da ajuda da igreja, na verdade, que não deveriam receber a ajuda da igreja. E ele menciona essas viúvas aqui no verso 5. Perdão, no verso 6, ele diz assim: entre viúvas mais novas e que, tendo sustento, tendo apoio dos seus filhos e netos, elas se entregaram a uma vida de prazeres. A palavra que Paulo usa aqui para viver uma vida entregue aos prazeres, a palavra prazer, é uma palavra que está relacionada com prazeres sensuais. E tem provavelmente uma conotação de imoralidade sexual ou mesmo uma vida de luxúria, uma vida de ócio, onde não havia a menor preocupação com os outros. Mulheres que perderam o marido, herdaram a fortuna do marido, ou têm o sustento dos filhos e dos netos, e que, em vez de ser uma mulher piedosa, de oração, de dependência de Deus e de serviço, como aquela verdadeira viúva que Paulo acabou de descrever aqui, ela se entrega aos os prazeres dessa vida. Esse tipo de viúva certamente não deveria ser ajudada por Timóteo, ajudada pela igreja, né? Porque seria, na verdade, um uso errado, um uso errado, um uso errado dos recursos da igreja. Bom, Timóteo, então, Paulo passa, depois de definir o que seria a viúva que deveria receber os cuidados da igreja e dizer qual a que não deveria, Paulo agora exorta Timóteo a que exorte as viúvas para que sejam irrepreensíveis. Verso 7. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. No grego, está faltando o objeto.
Não está claro a quem Paulo se refere, quando ele diz assim, repreende ou exorta para que sejam irrepreensíveis, não dá para saber se Paulo está se referindo à igreja, exortar a igreja para que seja irrepreensível, nesse sentido, para que cuidem das viúvas, ou se Paulo está se referindo a exortar as viúvas, que foram mencionadas no verso anterior, para que elas sejam irrepreensíveis. Considerando o contexto e considerando a ênfase que Paulo dá na verdadeira viúva, então é melhor essa última opção. Essa exortação aqui é para ser feita às viúvas. Timóteo deveria exortá-las para que elas não dessem qualquer causa para que alguém culpasse ou repreendesse as mesmas. Elas deveriam viver uma vida de santidade. Ah, e ele termina essa parte aqui, no verso 8, fazendo uma exortação aos filhos e netos negligentes. Presta atenção nessa exortação. Antes, deixa eu só resumir, pegar o fio da meada, para você entender o peso dessa exortação aqui. Paulo começou dizendo que a igreja deveria cuidar daquelas que fossem verdadeiramente viúvas. Depois ele começou a dizer que quem primeiro deveria fazer isso eram os filhos e netos, porque quem não cuida, eles deveriam ser gratos, eles deveriam recompensar os progenitores e saber que isso era uma coisa agradável a Deus. A verdadeira viúva é aquela que não tem amparo, ela espera em Deus e persevera em orações e súplicas. A que não deve receber a ajuda da igreja é a que vive em prazeres. E agora, Paulo dá mais uma orientação, voltando ao tema de que deve ser a família quem primeiro cuida da viúva. Veja aqui o que ele diz no verso 8. Ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nossa, que palavra pesada, não é verdade? Quem não cuida dos seus, e especialmente, primeiramente, da sua própria casa, da sua família, dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe, da sua viúva, esse tem negado a fé e é pior do que um descrente. O que que o apóstolo Paulo quer dizer com essas duas coisas aqui? Por que que ele qualifica os filhos e netos que desprezam a viúva, que não cuidam dos seus pais e dos seus avós necessitados? Por que que Paulo, por que que isso seria uma negação da fé? É porque com essa indiferença, com essa falta de amor, de renúncia, eles negam com suas obras aquilo que eles professam com sua boca. E o que adianta estar na igreja, estar numa comunidade de fé e declarar que crê que Jesus Cristo é o Salvador, declarar que é servo de Deus, que crê no Evangelho, que crê na palavra de Deus, e na própria casa não exerce aquilo que seria uma consequência disso, se nós fomos abençoados por Deus, perdoados por Deus dos nossos pecados, nossa vida deveria ser de serviço a Deus e ao próximo. Então, por isso que quem tem viúva e não cuida dela, não dá ajuda, não sustenta, ele nega com essa atitude a fé que ele proclama com a sua boca. E Paulo diz, em segundo lugar, que ele é pior, pior do que o descrente. Por quê? Porque o descrente, pelo menos, não faz uma profissão de fé em Cristo. Ele não anda por aí dizendo que ele crê em Jesus Cristo. Então, ele não tem esse tipo de compromisso moral. E, portanto, é pior para o crente, quando ele deixa de cuidar da viúva. Ele é pior do que o descrente aos olhos de Deus e aos olhos de todos. E também tem muitos descrentes que cuidam disso, né? Tem muita gente que não é crente e que cuida da sua viúva, daquela que é realmente desamparada e necessitada. Mas que exortação para nós! Nós podemos viver o evangelho na nossa própria casa, começando com os nossos pais, começando com aqueles que precisam de nós, precisam dos nossos cuidados, em vez de ser um evangelho só de boca, de retórica, mas nós podemos começar em casa. Nós podemos começar em casa. Eu tenho certeza que na sua família, a sua família mais próxima, entre os parentes, existem aqueles para com quem você pode exercer piedade, compaixão, misericórdia e ajuda. Agora vamos para a terceira orientação de Paulo. Só lembrando aqui, primeira orientação, a igreja tem que honrar as viúvas, que são verdadeiramente viúvas. Segunda orientação, esse dever é, em primeiro lugar, da família da viúva. Agora, a terceira orientação, quais são as viúvas? A terceira orientação
são os critérios da viúva, ou para incluir na contribuição da igreja viúvas que devem receber a ajuda dela, a ajuda da igreja. Está aí nos versos 9 e 10. Eu disse, já mostrei que Paulo já deu uma definição do que era verdadeiramente viúva. Ela é desamparada, espera em Deus e suplica dia e noite. Aqui ele faz agora uma definição bem mais precisa, mas é porque agora ele está contemplando a inscrição da viúva numa lista de ajuda que havia nas igrejas. Note que ele diz aqui, no verso 9, não seja inscrita senão viúva, etc, etc. O que Paulo quer dizer com isso? Que não seja inscrita. Inscrita onde? Provavelmente nas igrejas do século I, havia uma lista daquelas viúvas ou daquelas pessoas que recebiam ajuda da igreja porque eram desamparadas, porque precisavam de socorro. E havia uma lista das viúvas que receberiam os cuidados provenientes das ofertas e dízimos dos membros da igreja. Aliás, aqui, mais uma vez, só lembrando, né, que nas igrejas apostólicas havia um cuidado constante para com os pobres e as viúvas. E recursos dessa natureza, eles vinham não somente das ofertas, mas da contribuição regular, dizimal, dos membros da igreja. Porque de que outra forma se poderia manter o sustento financeiro de tantas viúvas, pobres e necessitados que havia no primeiro século? Algumas pessoas acham que essa lista de viúvas, na verdade, era uma ordem de viúvas, que era uma espécie de grupo de viúvas consagradas a Deus e ao serviço da igreja, que tinham feito o voto de não casar mais e que então seriam sustentadas pela igreja. Uma coisa parecida nos nossos dias seria como as freiras, né? As freiras que vivem nos conventos, dedicadas totalmente à religião delas e a cuidar das coisas delas, e que não se casam. A diferença é que elas não são viúvas, mas seria mais ou menos uma coisa assim. Alguns imaginam que havia uma ordem de viúvas consagradas a Deus nas igrejas primitivas, que recebiam sustento da igreja e que fizeram voto de não casar outra vez e que realizavam trabalhos de misericórdia, boas obras ali entre os necessitados da igreja. Mas a verdade é que, por mais interessante que essa ideia nos pareça, nós não temos qualquer fundamento para acreditar que, de fato, havia essa ordem de viúvas. A leitura simples do texto sugere que, na verdade, Paulo está falando de uma lista de distribuição de comida, distribuição de bens para aquelas pessoas. E quais são os critérios, então, que uma viúva deveria ter para que pudesse ser inscrita naquela lista? Vamos ver, que são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exigências. Vamos ver quais são rapidamente e caminhar já para o final do nosso estudo. Paulo disse, em primeiro lugar, que ela tem que ter pelo menos 60 anos de idade, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Isso pode parecer arbitrário, mas nós temos que lembrar que na cultura do Antigo Oriente, há 2000 anos atrás, 60 anos já era considerada idade bastante avançada, era uma pessoa já bastante idosa e que havia, inclusive, passado a época de casar de novo e ter filhos que poderiam sustentá-la, ou ter outro marido que poderia sustentá-la também. Então, primeira condição é que a viúva teria que ter mais de 60 anos de idade. A segunda condição é, verso 10, que ela tivesse bom testemunho de boas obras, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, ou seja, que ela fosse conhecida por ter sido uma mulher que fez o bem, que praticou coisas boas para com as outras pessoas. É a segunda condição. Terceira condição, ainda no verso 10, que ela tenha criado os seus filhos, que tenha criado os seus filhos, não somente sustentando financeiramente, já falamos desse ponto aqui, mas educando nos caminhos do Senhor enquanto estiveram debaixo da sua orientação. A quarta condição é que ela tenha sido hospitaleira e lavado os pés dos santos. Está aí no verso 10, aí na sua Bíblia. Ou seja, ela recebeu pessoas em sua casa, abriu sua casa para receber o estrangeiro, o peregrino, o necessitado, e lavou os pés deles. Vocês sabem que naquela época as estradas não eram asfaltadas, não eram pavimentadas, e que muita gente fazia longas viagens nas estradas de poeira, estradas de terra, e a poeira era muito grande. Quando então chegavam
na casa de um amigo ou de uma pessoa que eles iam visitar, estavam com os pés imundos de lama, de barro, de pó, de sujeira. Fazia parte da hospitalidade daquela época a dona de casa, ou o dono da casa, ou os filhos, quem ele designasse, tirar as sandálias do visitante e lavar os seus pés com uma bacia d'água, enxugando posteriormente com uma toalha. Isso Jesus Cristo fez uma vez aos seus discípulos para ilustrar que todos nós devemos estar dispostos a servir ao próximo, ainda que seja nos trabalhos mais humildes. Aquela mulher que tenha sido hospedeira, que abriu sua casa para receber os viajantes e inclusive lavou os pés deles, era uma mulher que demonstrava de fato fé. Agora ela estava viúva e ela carecia e podia se inscrever na lista daquelas que haveriam de receber ajuda da igreja. No verso 10 ainda, o apóstolo coloca a quinta condição, que é que ela deveria, perdão, a sexta condição, que ela deveria socorrer, ou que ela tenha socorrido os atribulados, ou seja, aqueles que estavam angustiados, cheios de problemas, precisando de ajuda de todo tipo, e ela não tenha se negado a socorrer. E, por último, a última condição, a sétima condição, é que ela tenha praticado zelosamente boas obras, está aí no verso 10, ou seja, que ela tenha feito todo tipo de coisa boa de maneira dedicada e fervorosa. Se uma viúva tivesse essas condições, ou pelo menos a maioria delas, ela poderia ser inscrita na lista de viúvas da igreja e ela então receberia o sustento da igreja. Mas a viúva que vivesse uma vida de devassidão, uma vida de prazeres, de imoralidade, uma viúva que tivesse família, que tivesse filhos e netos, ela não deveria ser inscrita, porque ela tem condições, ou ela tinha condições de receber o seu sustento. Mas depois dos 60 anos, antes dos 60 anos, talvez houvesse ainda condição de casar outra vez ou constituir uma nova família. A condição é que seja dos 60 anos para cima e tenha tido uma vida de piedade. Queridos, agora deixe-me trazer algumas aplicações dessa passagem bem interessante, tenho falado sobre isso. E isso é o bom da pregação expositiva, porque a gente é obrigado a tratar de assuntos que normalmente nós não pregaríamos sobre eles, não é? Então vamos aqui para algumas aplicações. Espero que você tenha seguido a mensagem. Deixa eu aqui tomar um copinho d'água aqui. Ok. Então vamos lá para algumas aplicações do que nós falamos. Primeiro eu queria trazer uma palavra para você que entende que o cuidado dos necessitados não faz parte do trabalho da igreja. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade com isso. Às vezes, estão reagindo aos abusos da teologia da prosperidade, estão reagindo aí aos abusos da social. Então, essas pessoas reagem achando que a igreja não deveria tomar nenhuma ação ou não fazer absolutamente nada com relação à caridade. A igreja pode e deve começar, e ela começa em casa. Há muita gente entre nós, nas nossas igrejas e nas nossas comunidades, que precisam de apoio e precisam de ajuda. Não é que nós não vamos ajudar pessoas que estão fora da nossa comunidade, mas a prioridade deve ser da nossa comunidade, dos pobres, das viúvas, dos carentes, dos órfãos que estão passando por dificuldade na nossa igreja. E certamente estendendo a mão para aqueles que estão do lado. Faz parte do Evangelho. É isso que nós chamamos de boas obras decorrentes da fé que justifica. Agora, uma segunda aplicação é exatamente ao contrário. É para aqueles que acham que nós deveríamos nos dedicar exclusivamente ao alívio de todos os pobres e necessitados da sociedade brasileira. Eu não penso que essa deva ser a tarefa prioritária da igreja. Como eu disse no ponto anterior, a igreja exerce boas obras primeiro com os seus, depois estendendo uma mão aos que estão fora da comunidade da fé. Mas essa não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é perdão de pecados e reconciliação com Deus. Claro, nós queremos dar-lhe o pão também, a sopa também. Mas, primeiramente, acima de tudo, a pregação do evangelho, a apresentação do pão da vida, daquele que é a água da vida que pode satisfazer a necessidade mais profunda do ser humano, que é a necessidade espiritual. Também aqui uma palavrinha a você que tem a sua viúva, a sua mãezinha, talvez a sua avó, e que você tem pensado em buscar a ajuda da igreja para ela. Eu queria que você meditasse no que o apóstolo Paulo disse aqui. Que você primeiro verificasse o privilégio, a gratidão e a justiça de você cuidar, primeiramente,
antes de pedir ajuda à igreja, cuidar da sua própria viúva, cuidar daquela que está aí próximo de você. E eu sei que são momentos difíceis, eu sei que há pessoas passando por dificuldade que gostariam de poder socorrer sua mãezinha e nem sempre tem todas as condições. Minha palavra é para você que tem condições, minha palavra é para você que poderia, com esforço, renunciando a uma parte do seu orçamento, deixando de gastar seu dinheiro em determinados prazeres e luxos, você poderia investir na sua mãe, ajudar e cuidar dela, não sobrecarregando assim a igreja de Deus. A minha quarta palavra é para as igrejas em geral, e eu sei que, dentre as pessoas que estão me acompanhando agora, há muitos que são pastores, que são líderes das igrejas e que têm ministério entre os idosos. Eu trago a palavra do apóstolo Paulo. Honrem aquelas que são verdadeiramente viúvas. Procurem no meio de vocês aqueles membros que são destituídos, que são desprovidos, particularmente as mulheres que perderam seu marido e que já estão numa idade avançada e que não têm a menor condição, não tem de onde tirar o pão de cada dia. A igreja deveria socorrer essas pessoas, deveria ajudar essas pessoas financeiramente. Quem sabe também, escutando a minha transmissão hoje à noite, há viúvas que estão me ouvindo. Se você é viúva e não tem marido, e você ainda é uma jovem viúva, eu queria dar a você essa pode ser uma bênção. Você pode ser um canal de bênção para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas ao seu redor. Veja como o apóstolo Paulo fala daquelas viúvas que se entregam à oração e à súplica. Interceda, ore. Você pode ser um canal poderoso de bênçãos através das suas orações para os seus netos, para os seus filhos, aqueles que estão ao redor de você. E se você é uma viúva, verdadeiramente viúva, mais de 60 anos, desprovida, sem amparo, procure a ajuda da sua igreja, porque, biblicamente falando, ela está debaixo da obrigação moral e espiritual de socorrer aquela que é verdadeiramente viúva. Nós oramos por você nessa noite e suplicamos a Deus que esteja com você e que abra as portas para o seu sustento. E, por último, aqui uma palavra para nós que estamos, todos nós, passando por essa crise, né? Nós todos estamos com receio do que virá depois. E muito se fala a respeito de recessão, e recessão brutal e violenta. E é uma oportunidade para que nós possamos aprender a viver com menos, possamos a viver de maneira mais sóbria, de maneira mais modesta, e possamos também compartilhar e ajudar aquelas pessoas que precisam. Vai ser um momento de grande desafio para a igreja brasileira. Mas com a graça de Deus, com o auxílio da sua palavra, nós podemos vencer isso, nós podemos superar isso com a graça de Deus e emergir do outro lado como uma igreja vitoriosa, que pratica boas obras, uma igreja que realmente prega a palavra de Deus e a confiança em Deus nesses dias de crise. Eu queria agora orar com você nesse instante. Por gentileza, acompanhe a oração que nós vamos fazer agora. Pai querido, Pai que está nos céus, nós elevamos a nossa voz agora, agradecidos pela tua palavra, e suplicando pela verdadeira viúva, aquela que é desamparada, aquela que não tem filhos, que não tem netos, não tem ninguém que cuide dela. Nós oramos e pedimos a tua graça e a tua misericórdia, que o Senhor conforte, que o Senhor supra as suas necessidades. Oramos que o Senhor desperte as igrejas para o cuidado dos pobres e dos necessitados. Nós oramos pelos filhos, pelos netos que aprendam a socorrer os seus pais quando eles entram no período de necessidade. Nós oramos que o Senhor nos dê compaixão, nos dê um coração generoso e sacrificial, pensando naquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, ao enviar seu Filho por nós. Nós oramos pela nossa pátria, gentes, oramos pelo conforto da igreja brasileira. Ouve a nossa oração, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora eu vou tentar ver aqui algumas perguntas que vocês estão colocando aqui no chat. Eu não sei se vai dar para responder a todos. Aqui tem uma pergunta. Se as divorciadas não podem casar novamente, por que é que elas não são agraciadas com a ajuda da igreja? Porque uma divorciada, ela tem um ex-marido que pode ajudar e talvez tenha filhos também. Então, é diferente da categoria da verdadeiramente viúva e não seria, então, contemplada. Aqui tem outra pergunta. Os filhos têm obrigação de cuidar dos pais que não cuidaram dele?
É uma boa pergunta. Eu acho que é uma boa ocasião para os filhos demonstrarem, os filhos crentes, demonstrarem o seu amor. Nós temos que dar de beber. Imagine os filhos crentes com relação aos seus pais. Então, mesmo você, jovem, você que jovem, adulto, mesmo que você tenha sido desprezado ou não recebeu os cuidados do seu pai, da sua mãe, e você os conhece, sabe que eles estão passando necessidade agora, é excelente oportunidade de mostrar o amor de Deus, mostrar a compaixão de Deus, exercendo piedade para com eles e ajudando eles na sua necessidade. Outra pergunta, 1 Timóteo 5,9 fala da idade de 60 anos. É uma idade literal ou sugestiva? Era uma idade, a gente tem que entender, naquela época, 60 anos já indicava uma mulher que não casaria, dificilmente casaria outra vez, e que não geraria filhos, né? Não teria a menor condição de gerar filhos. 60 anos no Antigo Oriente já era uma idade considerada bem avançada. Hoje em dia, com os avanços da medicina, melhoria do quadro de vida, eu creio que nós não deveríamos ter 60 anos como literal, mas o espírito daquela idade. Ou seja, a mulher entrou numa idade em que ela não tem mais condições de casar. E vamos convir, né? Depois de 60, 65, por aí, 70 anos, já vai ficando difícil. Não é que é impossível, mas vai ficando um casamento cada vez mais difícil. Então, a gente deve tomar como um ponto de referência. Está chegando aqui pelo meu celular sobre esposas de um só marido que agora. É para falar mais sobre esposas de um só marido que agora estão viúvas, né? Eu creio que isso aí Paulo vai falar. Sim. De fato, eu pulei esse ponto aqui. Estou me lembrando aqui. É um dos requerimentos que o apóstolo Paulo faz, e obrigado aqui, que está no verso 9. Não seja inscrita senão viúva que ao menos tenha 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Aqui significa simplesmente o seguinte: ela não é maior de parentes e que, portanto, a ajuda para ela era muito mais provável do que aquela que só tinha sido casada uma vez, foi viúva somente uma vez. Então, é isso que quer dizer aqui, que tenha sido esposa de um só marido, ou seja, ela só tinha uma família e essa família não resta mais nada dela. O marido morreu, não tem filhos, portanto, talvez não tenha netos também, os netos morreram. Ao passo que a viúva, que foi viúva duas vezes, ela tem um número maior de parentes, né? Talvez é, netos e filhos a mais do que aquela que só teve um marido. Ah, muito bem aqui. Qual a sua opinião sobre pais que são desorganizados financeiramente e exigem contribuição dos filhos? Aí é complicado, né? Supondo que os filhos são crentes e os pais também, eles deveriam sentar juntos e combinar um orçamento doméstico, não é? Mas eu creio que quem fez essa pergunta estava pensando provavelmente no filho solteiro ou na filha solteira que mora com seus pais e que tem algum trabalho e que os pais então dizem: você colabora também com o orçamento da casa, com as despesas da casa. Eu acho que isso é absolutamente justo. Se você está morando com seus pais e você tem um trabalho, é mais do que justo que você colabore com o orçamento familiar, com a renda. Você percebe que seus pais estão gastando dinheiro de maneira errada, então não custa nada sentar com eles e conversar a respeito disso. Afinal, num certo sentido, você tem o direito, uma vez que você está contribuindo financeiramente para o sustento da casa também, ok? Aqui tem uma outra pergunta. Tem várias perguntas que não têm a ver com o texto, né? Então eu vou aqui. Tem uma pergunta aqui, vai ser a última porque nosso tempo já vai avançado. Poderia acontecer com viúvos ou só para viúvas? O apóstolo Paulo está falando aqui para as viúvas, não é? É uma boa pergunta porque ele não inclui os viúvos. Talvez porque o viúvo ele tivesse mais condição de trabalho, ele teria mais facilidade de constituir uma nova família e obter renda para aqueles que dependiam dele. Mas o caso da viúva era que o caso da viúva era que ela realmente era a pessoa mais destituída e sem chances daquela época.
Note que era o normal naquela época era que o homem trabalhava e a mulher ficava em casa, ela era sustentada pelo marido. Então, o marido ficando viúvo, ele não perdia a sua fonte de renda, não é? Ele ainda tinha de onde tirar o seu ganha-pão, ao passo que a viúva não. Por isso que Paulo está falando da viúva. E aqui tem, eu disse que era a última pergunta, mas chegou mais um aqui. Reverendo, vejo igrejas pedindo para continuar ofertando e dizimando, porém não vi ainda os líderes se manifestando em ajudar os irmãos em necessidade nesse momento. O que o senhor diz? Bem, querido ou querida, fica difícil você fazer essa afirmação. Quantos líderes você conhece? Nós somos um terço da população brasileira. Somos milhões e milhões de evangélicos, milhões e milhões de líderes, de pastores, e quantos realmente você conhece? Então fica difícil você fazer essa afirmação aqui. Você pode ser que os líderes que você viu, eles não tenham feito isso, mas isso significa que todos os líderes não tenham se manifestado? Ao contrário, eu tenho visto, tenho conversado bastante com pastores de várias igrejas, e elas têm desenvolvido um sistema de apoio e de ajuda, através dos diáconos, através dos jovens, fazendo ações proativas de socorro. Eu tenho visto isso em muitas igrejas no Brasil. Não sei se todas estão fazendo, porque eu não conheço todas, não conheço todos os líderes, mas eu sei que muita gente está fazendo. Gente, obrigado aí pela sua audiência, mas deixe-me terminar com um aviso muito importante. Eu sei que quando a gente terminava aqui a transmissão, terminava o Expondo as Escrituras, a gente descia para o nosso café com bolo, né? Que maravilha! E a nossa livraria lá, a nossa livraria. Então a livraria está fechada, mas ela está funcionando, ela está fechada fisicamente, mas ela está funcionando online. Ela está funcionando online. Da seguinte maneira, você pode acessar o número de WhatsApp da livraria. Eu vou pedir aí que alguém coloque aqui esse número, porque eu estou sem ele aqui. Já pensou, vai dar um aviso aqui? Por favor, o meu celular aí. Você pode ligar para esse número de WhatsApp da livraria, já estou abrindo ele aqui, só um minutinho. E aí você pode pedir o catálogo. Você pode pedir o catálogo. Está aqui o número, ó. Anote aí. Em Recife, 81 9349 3057. Vou repetir. 81, através do WhatsApp. Você escolhe o livro que quer, faz a compra pelo próprio WhatsApp, pelo telefone, acerta o modo de pagamento e depois a livraria vai deixar na sua casa, entrega a domicílio através de motoboy. Então, você pode, é uma boa oportunidade para você escolher ou ter bons livros para você ficar nesse período de quarentena, não é? Nesse período de quarentena. Aqui, ó, já colocaram aqui, o Klaus Wagner aí no chat, já colocou aí o número, você pode ver aí. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Lembrando que os cultos da nossa igreja são transmitidos online, domingo às 9 da manhã, depois escola dominical às 10 horas e à noite às 18 horas também transmissão ao vivo do culto. Deus nos abençoe e fortaleça a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima transmissão do Expondo as Escrituras.